Olá, meu povo brasileiro! Hoje é dia 22 de dezembro de 2023 e hoje nós vamos ler o nosso relatório. Nós vamos fazer, pegar um suprassumo do relatório, porque é 38 páginas, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem um trabalhão para fazer isso aqui, vocês não pensam que é brincadeira, não. Eu fiz na versão preto e branco, aqui, eu vou desvirar aqui, ó. Fica baratinho, você gastei uns R$ 15 para fazer mais ou menos. E tem a versão colorida, para quem quer ficar bonitinho, né, com o seu relatório. E ele chama O Mesário Pianista, aquele que vota no lugar dos eleitores que não compareceram. Esse é o título que eu dei para esse relatório, porque eu entendi, né, esse termo mesário pianista foi forjado, né, foi cunhado pelo o ministro Gilmar Mendes. Por que eu dei esse título para o relatório? Porque a essência do 8 de janeiro, do 12 de dezembro, do 24 de dezembro, eu entendo, entendeu? Que tudo se deve a esse fenômeno do mesário pianista. Porque o mesário pianista, meu amigo, é algo do arco da velha. Então, esse relatório que nós vamos ler hoje, ele tem esse foco do mesário pianista que vai dar uma explicação e é onde vocês vão começar a entender tudo o que aconteceu depois, tá certo? Então, hoje, 22 de dezembro, a gente está há um ano distante, né, do que aconteceu no ano passado e há um ano distante do que vai acontecer daqui, né, nas próximas eleições de 2024. Então, esse espaço equidistante entre duas eleições, que nos dá essa tranquilidade para a gente trabalhar esse relatório com vocês, tá certo? Porque é o melhor momento de distensionar o Brasil. É entre, duas eleições, porque durante as eleições o bicho fica quente, a temperatura aumenta, né? E aí fica complicado a gente falar sobre isso. Então, dezembro desse ano foi um mês muito turbulento, existia uma polarização, um tensionamento, brasileiros na frente dos quartéis, infiltrados tentando boicotar manifestações de brasileiros de frente dos quartéis, pessoal querendo exército, então aquela coisa toda, sabe? Depois vem princípio de janeiro, 2 navios de guerra do Irã parado aqui nas nossas águas brasileiras. Tudo isso deixou a gente muito tenso. Então, agora que a poeira baixou, a gente precisa restabelecer aquele diálogo que estava sendo colocado, né, pós dia 30 de outubro do ano passado. E aí nós vamos restabelecer esse diálogo. Por quê? Porque as perguntas que ficaram pendentes naquela época não foram respondidas. Então, a Comissão Cidadã de Inquérito nasceu desse propósito, né? Eu até pensei em parar, porque eu já estava ficando sem dinheiro. A turma sabe que eu sou, como diz assim, trabalho na informalidade. Se eu não trabalhar, eu não ganho. E aí o pessoal falou: João, você não pode parar, a gente depende de você, você é o cara que vai resolver isso para nós. Eu falei: mas gente, eu tenho que dar conta das minhas contas aqui. Não, a gente manda Pix para você. E aí nós continuamos, tá certo? Eu presidindo esse projeto, alguns brasileiros de bem, né, desprendido, né, contribuindo com um pedaço dos seus rendimentos, né, enviando Pix para o nosso jpnoticias@gmail.com, que é a nossa chave Pix. E aí sim, eu tive tranquilidade e fiquei na obrigação, né, de entregar esse relatório para essa comunidade de brasileiros que apostaram, né, na minha capacidade de interpretar, né, o momento político do Brasil. Então vamos lá. Então, apresentado a questão do mesário pianista, e por que eu dei o título do mesário pianista, vou mostrar para vocês agora. Gente, não cansem de assistir isso. É sempre importante, porque vou ver o vídeo pela primeira vez do João, tá? Aí o cara não sabe o que é mesário pianista. Então a gente tem que mostrar a fala do Gilmar Mendes, o pessoal explicando: mesário pianista é isso, ele existe. Então vamos conhecer? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista.
Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Então tá. Apresentada a questão do mesário pianista, e aí eu trouxe 3 ministros do STF, né, da Suprema Corte, né? 3 autoridades no assunto. Eles é que estão falando, não sou eu, tá certo? Você teve o Gilmar Mendes falando, você teve o Flávio Dino falando, e você teve o Alexandre de Moraes, né? Todos 3 falando da existência do mesário pianista, que já era conhecido da Justiça Eleitoral. Agora, já sabia, né? Então vamos lá. Tocando um barco. A outra parte é o seguinte, a parte da auditoria, tá certo? Onde a gente se fundamenta para fazer essa auditoria, João? Eu fundamento naquilo que o TSE disponibiliza para a gente fazer a auditoria, né? Disponibilizou para os partidos. E aí eu vou trazer mais um ministro do STF, já são 4, para explicar que é possível fazer auditoria e que as ferramentas que nós usamos foram essas que o TSE disponibilizou. Então vamos escutar a fala de mais um ministro do TSE, o 4º, dando subsídios e validando a nossa proposta de auditor. Vamos lá. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Pronto. Então, dito isso, a gente está fundamentado, tá certo? A gente não está aqui jogando conversa fora. A gente está respaldado em argumentos sólidos, né, da existência do mesário pianista e na possibilidade de auditagem, que esse ano foi diferente. Hoje ano passado teve a publicação dos logs e aí as pessoas tiveram acesso. Então vamos para as leituras que os auditores tiveram desses logs, tá certo? Então, primeiro, é importante vocês conhecerem, né, que na época da eleição de 2022 existiam 6 gerações de urnas, tá certo? Tem a de 2020, essa que está aí de azul, tá certo? Ela foi fabricada no governo Bolsonaro e tem as anteriores, que foi fabricada no governo Lula e no governo Dilma, que vai de 2009 até 2015, né? Então, essas diferenças de urnas é muito importante vocês saberem, porque as urnas novas representaram algo em torno de 40% e alguma coisa, 42% mais ou menos. E as urnas antigas representaram algo em torno de 60% desse universo de votos que aconteceram nas eleições. Ao todo, né, foram perto, né, esse universo de urnas eletrônicas que o TSE disponibilizou, né, é algo perto de 577.125 urnas. Então imagine, são mais, né, quantas sessões nós temos espalhadas pelo esse Brasilzão de Deus. Então as fabricadas no ano de 2020, elas têm memória interna e as demais não têm. As fabricadas de 2020 são auditáveis com facilidade, as anteriores já teve problema. Então, as anteriores apresentaram um código inválido, segundo os auditores, em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas dessas edições antigas a 2020. Então, agora vamos avançar aqui, ó. Esse é o log, tá certo? Muitas pessoas perguntam, e o código-fonte? Não, esse é o log. Aquilo que
que o Barroso acabou de falar. O log da urna registra a hora que a urna foi ligada, a hora que o eleitor vota e a hora que a urna encerra. E esse material depois é colocado no site do TSE e disponibilizado para os partidos políticos. E os partidos políticos, né, o PL, por exemplo, baixou esse arquivo e começou a fazer a leitura desses logs, tá certo? Se você reparar do lado esquerdo, né, na segunda coluna, você tem a data, né, do dia da votação. Esse é um log de uma votação que aconteceu no primeiro turno das eleições de 2022, tá certo? Aí você tem, na terceira coluna, a hora, né, exata que aconteceu o voto. Então está ali, por volta de 11 alguma coisa, né? Esses votos aconteceram nesse horário. Então, cada linha corresponde a um evento que a urna executa, tá certo? Isso fica registrado no log, que depois é liberado para os auditores, tá certo? Então, dito isso, se tem a hora que cada urna foi usada, agora sim, vocês prestem atenção. As urnas novas não receberam votos após as 17 horas. E nessas urnas novas, o Bolsonaro ganhou, entendeu? No total da somatória dos votos dessas urnas novas. As urnas antigas, o Lula ganhou. Assim, teve mais votos que o Bolsonaro, nesse universo de urnas antigas, que corresponde a quase perto de 60%, não chega a ser 60% do total de votos, tá certo? Mas nesse universo de votos que aconteceram nas urnas antigas, o Lula ganhou. Já o Bolsonaro ganhou nas urnas novas. Agora, presta bem atenção numa coisa. Como as urnas novas não receberam votos após as 17 horas, deu 17 horas, você tinha aquele resultado ali. Bolsonaro ganhou as eleições, tá certo? Aí, na época, o PL quis cancelar as urnas antigas, porque as urnas antigas apresentaram inconsistências e apresentaram mais de 4 milhões de votos que ocorreram após as 17 horas. Está entendendo? E nesses 4 milhões de votos que aconteceram após as 17 horas, engole a vantagem que o Bolsonaro tinha nas urnas novas. E ainda deixa uma margem de sobra para o PT. E aí é importante a gente entender isso, porque vamos avançar. Saindo dos logs, né, nós vamos fazer uma avaliação. Olha, essa aí é as inconsistências das urnas, tá certo? Esse gráfico de cima, onde tem esse círculo, é as urnas novas, onde o PL ganhou. E nas urnas antigas, na parte de baixo, é onde o PT ganhou. Então, as urnas de cima, as urnas novas, que fecharam exatamente às 17 horas, ganhou o Bolsonaro. As urnas antigas, que tem mais de 50, perto de 50, quase 60% do total de votos, né? O Lula teve mais voto do que o Bolsonaro. Percebe que ali é uma diferença, né, pequena. Mas você pega na linha vermelha lá embaixo escrito a vantagem do PL nas urnas novas, mais a vantagem do PT nas urnas antigas, tá? Então você tem a diferença que fez o PT passar o Bolsonaro e ainda sobrar, né, um resquício lá de voto para dar uma margem para o Lula ganhar. Então, se somando a vantagem das urnas novas que o Bolsonaro teve com a vantagem das urnas antigas que o PT teve, essa soma chega perto de 4 milhões de votos, que equivale aos 4 milhões de votos que aconteceram após as 17 horas. Teve votos, a maioria das urnas receberam voto até as 23 horas, 59 minutos e 33 segundos, vamos dizer assim, tá certo? E outra coisa interessante, nestas urnas antigas, que receberam votos após as 17 horas, muitas dessas urnas, milhares delas,
receberam mais de 50% do total dessas urnas após as 17 horas. Ou seja, será que todo mundo ficou de dia bebendo, enchendo a cara, e depois de 17 horas a turma passou a noitada lá na urna eletrônica votando? Porque deu mais da metade dos votos dessas urnas antigas aconteceram após as 17 horas. Outra coisa curiosa que aconteceu nesses logs, porque ali você vê, quando aparece o log, né, fala, olha, esse voto foi registrado nesse horário, esse voto foi registrado nesse horário. Então, apareceram milhares de situações em que a diferença de um voto para outro, né, de um eleitor para outro, era perto de 6 a 10 segundos. Ou seja, a turma, além de encher a cara durante o dia, foi votar durante a noite e parece que tomou uma espécie de um Gatorade, aquela coisa que te deixa ligadaço, né, um energético. E aí os caras, não, vota rápido. Aí a gente entende a fala do Gilmar Mendes, do mesário pianista. O cara fica ali, fechou a urna eletrônica, o cara fica ali votando. Então, essas falas dessas autoridades do Poder Judiciário nos dá, né, capacidade de entender que isso pode ter sido a ação do mesário pianista. Tá certo? Então, vocês reparando aqui, ó, você tem as urnas novas e as urnas antigas, tá certo? Agora, aqui, ó, você tem, né, as urnas antigas, só as urnas antigas, tá certo? Ali, ó, ela recebeu voto até as 23 horas e 59 minutos, lá em cima. E essas urnas antigas, o total delas, somando esses votos todos, dá algo perto de 69 milhões de votos, tá certo? Essa parte que está aí, ó, vermelha, escrito M, é a parte onde aconteceram os votos após as 17 horas, que é algo em torno de 4 milhões e 68 mil votos, tá certo? Agora você percebe uma coisa, se você tira essa parte dos votos que aconteceram após as 17 horas, e você vai ver o percentual do PL com o PT, o PL ficou com 32 milhões e 900 mil votos e uns quebrados, e o PT ficou com 32 milhões 369 mil e uns quebrados. Ou seja, a vantagem, se você tira essa quantidade de votos que aparece, e se você fala, esses votos foram todos para o PT, entendeu? Entendendo dessa forma, o Bolsonaro ganhava nessas urnas antigas quase no mesmo percentual que ele ganhou nas urnas novas. Ou seja, se você tem as urnas novas, que te dá 40% do universo de eleitores que votaram, você tem uma pesquisa eleitoral, por exemplo, né? Vai fazer uma pesquisa, aí eles falam assim, olha, foram entrevistados 5 mil brasileiros pelo Estado, pelo território nacional, e com a margem de erro de 2% para mais, 2% para menos, né? A gente tem esse resultado aqui das pesquisas. Agora nós estamos falando de uma amostragem de 40% do eleitorado. É coisa de quê? De 40 milhões, né? 50 milhões de eleitores. Então você faz uma pesquisa de 50 milhões de eleitores, você tem uma estimativa. Não, a margem de erro aí é insignificante, não é possível. Lógico, você vai ter essa margem, né? Então, esses votos dessas urnas novas que aconteceram, né, onde Bolsonaro ganhou, né, e que não teve voto após as 17 horas, você tem ali uma amostragem perfeita, tá certo? Já essas urnas antigas, você não pode dizer que a amostragem dela é perfeita, por quê? Porque teve esses votos irregulares que aconteceram após as 17 horas, que somam 4 milhões de votos. Aí esses 4 milhões de votos que somam, né, ao total das urnas novas com as urnas antigas, faz com que o Lula ultrapasse o Bolsonaro. Entendeu? Então, essa preocupação, você tem isso aí, ó, e você tem a fala do Gilmar Mendes, que já conhece a presença do mesário pianista. Você tem a fala do Flávio Dino,
né, que explica que depois das 17 horas o mesário pega lá o título e vota quantas vezes ele quiser. E você tem a fala do ministro Alexandre de Moraes, que fala, não, a culpa não é da urna, a culpa é da pessoa. Então você tem, além desses elementos que nos faz levantar esse questionamento, você tem a fala dessas autoridades do Poder Judiciário, que são os responsáveis pelo modus operandi da Justiça Eleitoral, que para eles é algo conhecido. Então existe isso. Então você não pode desprezar que esses votos que aconteceram após as 17 horas estejam realmente voltados para a questão do mesário pianista, né? E esse mesário pianista tem que ver se ele agiu com viés para beneficiar candidato A ou B. Essa é a linha de investigação que a gente vai traçar dentro desse nosso relatório, né? Então vamos avançando. Agora você tem, né, aí já é a soma de todos os votos, tá certo? Das urnas antigas com as urnas novas. Lá em cima está marcando 118 milhões de votos, 500 e tantos mil votos, tá. Então, você tem essa margem aí do M, que é os 4 milhões após as 17 horas, tá certo? Se você tira essa margem, né, que aconteceu após as 17 horas, você tem o PL com 58 milhões de votos e você tem o Lula com 56 milhões de votos. A diferença é de 2 milhões 100 e alguma coisa, que é a margem, entendeu? Que o PT, né, disse ter ganho do Bolsonaro no segundo turno, entendeu? Então, está aqui escrito, sem os votos após as 17 horas, certamente o PL venceria com uma vantagem próxima de 3,3% dos votos, né? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Que aí, esses votos que aconteceram após as 17 horas, que é irregular, que é um absurdo, 4 milhões de votos, ainda tem a fala dos ministros falando, né? Isso teve uma motivação, né? E teve um relaxamento da fiscalização do Poder Judiciário, tá certo? Do Poder Judiciário eleitoral. Ou então uma conivência, né? Aí que eu chamo de golpe chapa branca, né? Ou foi uma coisa pensada, ou foi, né, uma coisa que a gente entende que pode ter, no máximo, prevaricado. Tá, isso foi colocado para o TSE pelo Partido Liberal após as eleições. Olha, e aí, o que a gente faz com isso? Aí a Justiça Eleitoral fala para o PL assim, né? O que vocês querem? Ele falou assim, eu quero que vocês cancelem esses votos das urnas antigas, porque essas urnas antigas foram maculadas com esses votos que aconteceram após 17 horas. Aí, e os caras que votaram dentro das 17 horas, antes das 17 horas, vão perder o voto deles? Aí ficou ruim para o PL nesse caso. Outra coisa. Então cancela as eleições do primeiro turno. Aí o TSE fala assim, como assim? E a mesma urna do primeiro foi a mesma urna do segundo. Então cancela as duas eleições. Aí o PL pensou, não, olha, a gente fez governo no São Paulo, a gente fez governo do Rio, a gente fez o governo de Minas, a gente fez o governo, né, do Sul, alguns estados do Sul, Mato Grosso, a gente fez muitos deputados, alguns senadores, uma bancada boa. Então, vai ser uma injustiça com todos esses. Aí a Justiça Eleitoral falou para ele assim, aí não. Ou vai tudo ou não vai nada. Aí amarrou o PL, entendeu? Isso que aconteceu. Mas isso não foi para o público, não foi discutir, aquela coisa toda, né? Ficou aquela coisa, olha, aconteceram essas coisas aí, né? E aí ficou aquela coisa, vai ter GLO, não vai, papapá e tal. E isso aí, gente, essa coisa do mesário pianista,
não é de agora, tá certo? Desde que inventaram a urna eletrônica, isso já vinha acontecendo. E o Alexandre de Moraes descobriu isso depois que ele prendeu o Lula, impeachmentou a Dilma, aquela coisa toda, entendeu? E aí já estavam no processo de depuração dessa coisa horrenda, né, que é a coisa do mesário pianista. Inclusive as urnas que foram de 2020, né, elas já vinham com um grau de transparência que dificulta a ação do mesário. Tanto que ele usou as urnas antigas e não usou as urnas novas depois das 17 horas. Isso não quer dizer que eles não usaram antes das 17 horas. Mas vamos supor que até as 17 horas os mesários pianistas descuidou, eles vão lá, pá, vota. Descuidou, eles vão lá, pá, vota. Aí chegou 17 horas, falou, puxa, ainda não deu. Então, segura as urnas aí mais um pouquinho e vai votando. Entendeu? Aí foi até as 23 horas. Nesse caso, entraram aí mais de 4 milhões de votos, só que entraram nas urnas antigas. Porque nas urnas antigas, como diz o auditor do PL, aparece um código estranho lá que parece que embaralha tudo. Você não consegue saber em que urna que esses votos aconteceram. Ah, então tá ali, aquele monte de voto acontecendo de um monte de jeito. Então, o que acontece? As urnas antigas não têm memória interna, então não dá para você identificar, olha, é esse log, é daquela urna. Já a urna nova dava. Então, você ia lá naquele mesário e falava assim, ó, essa urna aconteceu aqui. Aí você vai lá, sonda lá, quem esteve lá, pega o mesário, vai lá saber que hora que aconteceu aquilo. Entendeu? Já as urnas novas, não. Mas aí acontece uma coisa curiosa, que chamou muita atenção também na época, que é atípico. Né? A Polícia Rodoviária Federal fez blitz, assim, fora do normal. E isso aconteceu com um volume muito maior no estado dos estados do Norte e Nordeste, principalmente no Nordeste. Tá certo? E em Minas Gerais, onde o PT ganhou, o único estado onde o PT ganhou, teve um problema de transporte na capital de Minas Gerais. E olha que Minas Gerais estava voltada com o eleitor mais para a direita, porque o Zema era de direita. E o Zema ganhou no primeiro turno com quase 60% dos votos. E ele, no segundo turno, apoiou o Bolsonaro. Então a tendência era transferir mais votos ainda para o Bolsonaro. Só que esse problema no metrô de Belo Horizonte, que aconteceu durante o período eleitoral, também ficou sem resolver. E eu lembro que o PT, durante aí o próprio Flávio Dino, junto com a cúpula da campanha do candidato Lula, reuniu com o TSE e com o STF, uma semana antes, mais ou menos, né, para pedir, olha, tem que dar ônibus de graça para o eleitor votar. Aí então tá, dá ônibus de graça. Aí o Nordeste mandou dar ônibus de graça para todo mundo. Já o TSE, que autorizou essa normativa, não, pode dar ônibus de graça, pediu para a Polícia Federal fazer blitz sistemática no Nordeste. E essas blitz, o que elas fizeram? Elas inibiram o eleitor de ir votar e criaram um clima ruim. Entendeu? Que eu acredito que isso também é criminoso. Aliás, o Silvio Nevassi continua preso. E foi ele que falou que fez as blitz a mando do TSE. Então, muita gente pode ter deixado de votar no Nordeste em função desse fenômeno, dessas blitz irregulares que aconteceram. Tá certo? E aí, se você diminui a presença do eleitorado do Nordeste nas urnas, o que acontece? Menos votos para o Bolsonaro, mais fácil o mesário pianista fazer a virada de voto na região do Nordeste, que já estava tendo esse problema de frequência, e Belo Horizonte, com o problema do metrô, tá certo? E outra coisa curiosa, que a cúpula do PT e a cúpula da esquerda, na época, no dia 30, foram para as redes sociais e botaram o maior terror, falando, deixa o Nordeste votar, está acontecendo blitz, a polícia está
impedindo, deixa o nordestino votar, deixa o povo votar, o povo vai votar no Lula. Então, ao fazer isso, ela chamou atenção para os casos que estavam acontecendo das blitz, o que despertou pânico nos nordestinos. Olha, está tendo blitz? Aquela coisa de você estar no avião e fala assim, ó, não entra em pânico, tá? O motor parou. Aí a turma, aí todo mundo vai entrar em pânico. Então, a ideia dessa ação nas redes sociais da esquerda ajudou a provocar medo no nordestino, que falou, eu estou com meu carro sem IPVA, estou saindo de uma pandemia, aquela coisa toda, né? Meu pneu está careca, meu retrovisor está quebrado, né? Minha carteira não está renovada. Então, as pessoas estavam inseguras. Então, ajudou a diminuir a presença de eleitor no Nordeste. E outra coisa, isso também pediu para quê? Eles foram para a rede social e falaram assim, prorroga o prazo de votação para poder dar margem para o pessoal que teve problema de ônibus parado, aquela coisa toda. Mas o Alexandre de Moraes ficou inseguro. Por quê? Porque diminuiu a presença do eleitor. Mas diminuiu muito, gente, no segundo turno. Porque você tinha uma campanha polarizada, mas não de aprovação, de rejeição, entendeu? Muitos queriam votar contra o Bolsonaro, outros só queriam votar contra o Lula. Então, ninguém tinha uma motivação para ir lá votar naquele candidato que ele queria que ganhasse. Né? Isso tinha, né, aqueles que tinham sua preferência, mas não era a grande maioria, entendeu? Então, a expectativa era que a abstenção crescesse muito no Nordeste. Por quê? Olha, teve as blitz, só o segundo turno, quer dizer, é para poucos candidatos, só presidente, né? Não tem governador, não tem, alguns tem, mas nem a maioria não. E tem essa coisa da rejeição dos candidatos. E a blitz ajudou a inibir. Mas, por incrível que pareça, na história das urnas eletrônicas, foi a primeira eleição que, no segundo turno, a abstenção caiu. Entendeu? Então, se a abstenção caiu, a gente vai entender o quê? Que cresceu votos no Nordeste. E esses votos que cresceram seriam esses 4 milhões que vieram depois das 17 horas? Né? É o que a gente tenta descobrir. Aí, o que nós fizemos? Assim? Vamos tentar seguir a trilha para onde foram esses votos que aconteceram após as 17 horas. Tá certo? Vamos lá. Vamos tentar entender. O que nós descobrimos? Que o destino dado aos 4,6 milhões de votos registrados após as 17 horas, 2 milhões e 900 mil, por exemplo, quase 3/4 dos votos foram para a região do Nordeste, onde, quer dizer, para a região, nos estados onde o Lula foi mais votado. Por isso que está de vermelho, tá certo? Esses 12 estados onde o Lula foi mais votado receberam quase 3 milhões dos votos após as 17 horas. E nos estados onde o Lula foi menos votado, é onde está o de amarelo, onde o Bolsonaro ganhou, né, houve apenas 1 milhão e 120 mil votos. Ou seja, a operação do mesário pianista, se é que ele existe, segundo o Gilmar Mendes, operou mais aonde? No Nordeste, aonde o Bolsonaro ganhou. Quer dizer, aonde o Lula ganhou. Está entendendo? Então, você fazendo uma busca mais detalhada, eles ganharam, então. Como assim? Se o eleitor... Volta aqui em mim, presta atenção. Quando o Flávio Dino falou do mesário pianista, o Gilmar Mendes falou do mesário pianista, eles falaram assim, ó, aquele eleitor que foi como diz, justificar seu voto, descobriu que ele tinha votado. Então, quem que foi justificar o voto? O eleitor da abstenção. E o Flávio Dino fala assim, olha, das 5 horas da tarde, né, fecha a sessão, o mesário em consórcio lá com os fiscais, pega os números dos títulos de eleitor e vê quem que não foi, ou porque morreu, ou porque viajou, entendeu? Ou porque não quis ir, e vota no lugar deles. Ou seja, a abstenção diminui por quê?
Porque o mesário pianista, ele atua em cima da abstenção. Então, a hora que a gente vai para descobrir para onde foram os votos que aconteceram após 17 horas, você tem, no final ali, ó, os votos. Aquilo é percentual, viu, gente? Por exemplo, o mais alto ali, ó, é o estado de Alagoas, onde o Lula ganhou. Isso representa 6,7%. Entendeu? Dos votos do Nordeste. E aí você tem, isso engole a abstenção. Aí a abstenção cai. Está entendendo? Então, todos esses estados de vermelho que tiveram bastante votos após as 17 horas, está lá, ó, Amazonas, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, do Flávio Dino, Pará e Alagoas. Esses estados foi aonde o Lula ganhou. E aonde a abstenção caiu. Por quê? Porque o mesário pianista cresce em cima da abstenção. E nos outros estados aonde o Bolsonaro foi mais votado, entendeu? Que é Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Acre, Paraná, Santa Catarina, Roraima, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Amapá, Rio de Janeiro e Rondônia. Esses estados, você vê que a ação do mesário pianista foi menor. Entendeu? Por quê? Ou porque tem pouco apoio, pouca militância, ou porque é mais difícil de pegar esse pessoal. Então, você percebe, quando você garimpa em cima dos votos que aconteceram após 17 horas, não tem uma relação com, é porque chegou atrasado, é porque... Senão era para estar distribuído de forma homogênea, porque era considerada uma eleição polarizada, né? Então, vamos continuar vendo, tá certo? Só para a gente reforçar esse argumento nosso. E aí você tem, ó, quanto mais tempo a urna recebe votos após as 17 horas, mais se aproxima dos estados onde o PT ganhou. Então, por exemplo, ali você tem, ó, 7 estados que votaram, que apareceram votos de 23 horas até meia-noite. 7 estados que apareceram votos de 17 horas até meia-noite, tá certo? Perto de meia-noite. E nesses estados onde o PT ganhou. Então, à medida que a urna vai ficando mais tempo na mão do mesário, é onde estão as vitórias do PT. Está entendendo? Então, vamos ver. Tem mais um aqui, ó. Pronto. Agora, se você quiser receber esse relatório completo, que eu tenho ele aqui nas mãos, entendeu? Vou mostrar para vocês. Porque aí vocês têm que ler, tem muita coisa aqui, entendeu? Tem muito argumento. A história não é pequena, não, a história é grande. Tá certo? Está aqui, ó. A gente manda para você em PDF, você vai receber no seu celular, entendeu? O procedimento é assim, ó. Presta atenção. Você manda uma taxa de colaboração para a gente de R$20 nesse Pix nosso, jpnoticias@gmail.com, tá certo? E aí você pega esse recibo dos R$20, manda para o nosso WhatsApp, que está aí, ó, 999-61-8000, né? O DDD é 32. A hora que a gente receber o seu recibo, a gente encaminha para você, em formato de PDF, para o seu celular, o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, que tem muito mais análise, muito mais coisas interessantes que vão ajudar você a entender o que aconteceu no dia 30 de outubro. Entendeu? Então, resumindo, você vai dizer da sua opinião em função dessas análises, dessas evidências e da fala das autoridades, né? Se nós estamos convictos de que o que aconteceu após as 17 horas foi resultado do quê? Porque os agentes que estavam envolvidos nesse sistema, que fez com que acontecessem esses votos, perceberam que não daria para tirar os votos do Bolsonaro às 17 horas, então foi preciso prorrogar para fazer essa diferença. Então, aí o que acontece? O Bolsonaro ia terminar com vantagem, acabou transferindo a vantagem para o Lula, e aí deu aquele bafafá todo, o pessoal foi para as ruas,
foram para frente dos quartéis, entendeu? E aí a história começou a acontecer, né? A Justiça Eleitoral, o TSE, entendendo que o clima estava tenso, buscou antecipar a diplomação do Lula, porque tem que estar complicado, vamos garantir logo a diplomação do Lula, porque isso aí vai dar problema, entendeu? E aí, já o noticiário começou a citar na época, isso aí foi ainda em novembro, né? Vamos antecipar para o dia 12, porque o pessoal, a turma dos bolsonaristas vão querer tumultuar, igual aconteceu no Capitólio. Aí antecipa, faz aquela coisa lá e tudo, né, para o dia 12, e aí vem começa a ter o que a gente entende, né, de bolsonaristas, como é que fala? Petistas desbotados. Quer dizer, o pessoal da esquerda vestiu de amarelo para falar que é Bolsonaro e fazia aquele drama lá no dia 12 para botar a culpa nos bolsonaristas, para dizer, entendeu? Aí começou aquele negócio todo. Cria bomba lá, implanta uma bomba lá e tal. E aí põe uma célula de infiltrados, que a gente já mostrou nos nossos vídeos. Esse é o vídeo 159. Se vocês acompanharam os nossos vídeos, vocês vão ver isso, né? Que tinha uma célula de pessoas infiltradas ali, que eram os desbotados, né? Os esquerdistas desbotados, que o vermelho vai ficando amarelado. Então, eles foram lá para inflamar ainda mais o brasileiro. Vamos lá, vamos tomar Brasília, vamos tomar e tal, entendeu? E aí começaram a fazer uma campanha na rede social. Alguns brasileiros que já estavam, né, impulsionados com esse sentimento de injustiça que fizeram no processo eleitoral, acabaram entrando nesses ônibus aí que eu acredito que foi a própria esquerda que planejou e patrocinou, e foi levando esse pessoal para Brasília. E lá aconteceu tudo aquilo que depois o governo fez tudo para não deixar investigar. Por quê? Porque ele tinha que tirar essa informação do ar. Isso estava tensionando o Brasil e era uma coisa que ia prejudicar o Brasil. Aí eu falo, gente, isso aconteceu nas eleições de 2022? Aconteceu. Aconteceu em 2014? Aconteceu. Tentou acontecer em 2018? Tentaram acontecer. Mas a vantagem do Bolsonaro era tão grande que não deu. Entendeu? Passão do mesário pianista. E aí, por isso que tentaram matar o homem. Aconteceram também na eleição do Lula com o Serra? Aconteceu. Na eleição do Lula com o Alckmin? Aconteceu. Entendeu? Então, o que estava vindo nesse bojo todo é algo que já vinha acontecendo. Por isso que aconteceu impeachment da Dilma, prisão do Lula. Por quê? Porque tinha que desmontar esse esquema. Só que com a eleição do Bolsonaro, o pessoal entendeu, falou, o Bolsonaro está levando um governo para um lado que não é interessante. Por quê? Porque ele está polarizando demais a sociedade, ele está tensionando a sociedade. E outra coisa, ele está caindo muito para a direita, entendeu? E isso já deixa a esquerda traumatizada. Aí já tinha colocado um vice, que era o Mourão de general, né? Quer dizer, já estava jogando uma sobrecarga para cima das Forças Armadas. Aí ele vem para o segundo mandato e tenta lançar também um vice-general. Ou seja, ele estava, embora ele fizesse um governo excelente, aliás, foi uma bênção, né, a gente ter tido o governo Bolsonaro, acho que foi coisa de predestinado. O Brasil tem um anjo. Deus é brasileiro, entendeu? Porque essa briga PT com o PSDB que estava se comendo, a gente tinha um vácuo de poder muito grande, entendeu? E se, olha, presta atenção, se o PT ia para a disputa com o PSDB, o PT levaria de novo. Se não fosse Bolsonaro, eles iam detonar, porque o Alckmin teve 5% dos votos, 4%, não sei. E aí esse esquema do mesário pianista ia só continuar. Então, foi preciso adiar esse projeto de depuração do sistema eleitoral, entendeu? Para impedir que essa
polarização, entendeu, que estava acontecendo no Brasil distensionasse. Se o Bolsonaro tivesse, por exemplo, assim, eu sou de direita, vou pegar um candidato de vice do centro, entendeu? Ele traria mais para o lado. Então ele foi jogando uma sobrecarga nas Forças Armadas, que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Que entrou de gaiato nessa história, entendeu, tadinho? O pessoal chamando os generais de melancia. E a coisa ficou nesse ponto. Eu lembro que no meio do mandato do Bolsonaro já tinha determinado, o Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido a necessidade de colocar voto auditável, já ia fazer orçamento para colocar as impressoras lá, entendeu? Aí o Kassab, do PSD, né, que já é o PSDB sem B, juntou um monte de partido, foi lá procurar o Barroso, na época falar, a gente não quer voto impresso, né? Esquece isso. Aí tiraram os votos impressos. Por quê? Porque ainda precisava do mesário pianista para não deixar que o Bolsonaro continuasse tensionando esse Brasil, puxando a esquerda para um lado e a direita para o outro, entendeu? Mas que o Bolsonaro foi a salvação, foi, porque se imagina se nessa pandemia tivesse essa briga aí do PT com a PSDB e o mesário pianista mandando ver. Pelo menos agora a gente já tem mais umas urnas sendo prontas, que são as urnas novas, e através desse material que eu estou passando para vocês, nós vamos poder avançar junto com a sociedade e discutir a melhor forma de fazer uma eleição limpa, porque é difícil, gente, eleição limpa, transparente, é difícil, é quase impossível não ter fraude, tá certo? É participação popular, é todo mundo se envolvendo. Democracia a eleição é a festa da democracia, é o ápice, não é dia de feriado, é dia de todo mundo ser cidadão, fiscalizar. São 500 e tantas mil urnas, 500 e tantos mil brasileiros vão fiscalizar o seu candidato em cada sessão, olho ligado ali no mesário, entendeu? Tirar essa coisa do mesário ter uma digital que dá acesso à urna eletrônica, porque isso aí deixa a urna eletrônica na mão do mesário, é como se ele botasse a urna debaixo do braço e saísse com ela, entendeu? É a mesma coisa. Então, muitas coisas que vão avançando que a gente vai melhorar. E eu acredito que o Brasil vai dar certo, tá certo? Mas, hoje, a maior autoridade, democraticamente falando, se chama Arthur Lira. Por quê? Porque no Congresso, ali, na parte da Câmara dos Deputados, onde são os representantes do povo, entendeu? Ali é mais difícil do mesário atuar, entendeu? Por quê? Porque é um voto para cada um. Então vai eleger no máximo um deputado. E cada região tem um. E aí é difícil saber qual que vai ser mais votado, porque tem um candidato lá do outro partido que é mais votado. Então, é complicado, e as alianças impedem, porque nós temos coligação com esse partido, com aquele partido, e ali tem aquela tropa de candidatos a deputados, então fica complicado mexer nisso. Então, o retrato da democracia hoje que nós temos de excelência, que pode se considerar legítimo, é a Câmara dos Deputados. E quem é o presidente da Câmara dos Deputados? Arthur Lira. E quem é a pessoa que pode substituir a chapa Lula-Alckmin, se houver um impedimento, se houver realmente a comprovação que essa eleição não faz jus a eles estarem com esse título? Assume o Lira. Por isso que na hora que foi fazer a leitura lá da reforma tributária, eles foram prestigiar o Lira. Isso não é normal, entendeu? É o Congresso, o presidente do Congresso seria quem? O Pacheco, mas o Pacheco está sem moral, né? Porque o Pacheco está no esquema. Mas o Lira não. O Lira é um cara independente. E aí o governo sabe que hoje ele é, na verdade, o presidente dessa democracia que a gente tem. E aí eu falo, projeto Excalibur, né? O rei Arthur levanta a sua espada, é o único que tem a capacidade de trazer de volta, né, a normalidade democrática para esse país. Tá certo? E depois disso tudo, eu acredito que agora, com os ânimos, né, baixados, é véspera de Natal,
Tá certo? Eu vou pedir a você 1 minuto de silêncio para esse patriota que morreu, né, que não devia estar lá, que não tinha nada a ver com isso. Ao coronel Naime, né, que está preso lá também, que só está preso porque ele conhece da estrutura de operação, como é que se processa. E na CPI ele foi crítico, ele foi duro, ele falou, olha, ele não arredou o pé, e ele está lá, vai passar o Natal sem ver a família, né? E todos esses outros presos políticos que caíram nessa emboscada, que estão lá. 1 minuto de silêncio, vamos orar para esse pessoal, tá certo? Pedir a Deus, né, que o Brasil tenha a serenidade de passar por cima disso tudo e trazer de volta, né, esses brasileiros para o seu lar e que eles possam, né, ajudar a construir esse país que a gente tanto ama, que a gente tanto quer, tá certo? Não sei os motivos que levaram o mesário pianista a fazer isso. Pode ser que eles tinham uma ideia de Brasil que fosse melhor do que a da direita, pode ser, mas os meios não justificam os fins. Quer dizer, os meios não justificam os fins. Então, que a gente possa ter um pouco de humanidade e pensar um pouco, né, nessas pessoas que tiveram suas vidas traumatizadas com esse problema que a gente aponta, né, é o mesário pianista. É o que garantiu a participação do PT no governo ao longo desses anos todos, né? E se eles tiveram uma boa ideia de Brasil ou não tiveram, não interessa, só sei que isso cria um clima de corrupção, porque por não atingir o parlamento na íntegra, tem que criar o quê? Tem que encher de ministério, por quê? Porque tem que sair, entendeu? Comprando esses apoios. E aí fragiliza, e aí vem a corrupção, né? É assim que acontece. Bolsonaro teve aquele pouquinho de ministério, por quê? Porque não tinha que negociar muita coisa. Por quê? Porque ele foi bem votado, ele tinha uma base forte. Apesar do mesário pianista fazer o Senado. Mas acontece isso, né? Que esse problema do mesário pianista é o princípio e o fim do mensalão, do petrolão, do alilão, do lalalão, do lalalão, 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 lalalão. E a gente vai resolver isso? Vamos. Eu conto com você? Conto. Então, compartilha, comente e curta. Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês. Que a gente comece a buscar esse Brasil que a gente quer, a partir dessa verdade que eu prometi trazer para vocês. Um abraço. E que o anjo de nós, que o manto de Nossa Senhora cubra esse Brasilzão todo e abençoe todas essas famílias. Que o Brasil é lindo, gente. O Brasil é grande. É uma referência de sociedade. Vai ser. Nós vamos conseguir. Um abraço.